Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Dia 4, família missionária. Tudo começa dentro do lar. Se vocês não quiserem servir ao Senhor Jeová, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jeová. Amém. Josué 24, verso 15. Você que tem uma família cristã, uma família nos caminhos de Deus, né? Seu cônjuge, seus filhos, agradeça a Deus e se dedique ainda mais. Mostre gratidão, se dedicando ainda mais em seu serviço e se consagrando a Ele, né? E para aqueles que, como eu, ainda não têm a sua família aos pés do altar, podemos confiar e dizer de maneira profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. A Bíblia ainda diz mais, né? Filho, vou ler aqui o verso, deixa eu ver aqui, meu filho, Provérbios 1, verso 8 e 9, e depois Provérbios 24, verso 7. Meu filho, ouça o ensino de teu pai e não despreze a instrução da tua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a tua casa. Para o filho, obediência, e para os pais, cuide da sua casa. Estas palavras, Efésios 6, verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e da admoestação do Senhor Jeová. Do Senhor, né? O Senhor Jeová, eu terminei acrescentando, é o costume. Então veja, tem pais que provocam os filhos a ira, né? Isso também é pecado. Muitas vezes não sabe ter uma conversa, um diálogo, não sabe escutar o filho, principalmente quando vai chegando numa fase de pré-adolescência, né? E termina com suas atitudes também, né? Mesmo estando muitas vezes certo, termina irritando os filhos, né? Isso não é do agrado do Senhor. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e dela falarás quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A palavra de Deus, né? A obrigação do pai e da mãe ensinar a criança no caminho que deve andar, ensinar que existe um Deus Criador, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós e que esse mundo, ele jaz no maligno e este mundo já está condenado. Meu filho, guarde, novamente, né? Provérbios 6, verso 20. Meu filho, guarde o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ele não nega a fé com os lábios, mas ele nega a fé com as atitudes, né? Aquele que não tem cuidado de sua própria casa, realmente ele tem negado a fé, né? O primeiro campo missionário, ele é o nosso lar. É no lar que deve resplandecer o nosso caráter primeiro, o nosso caráter, resplandecer o caráter de Jesus dentro do lar, né? Nós devemos ser Jesus na vida dos nossos filhos e Jesus na vida dos nossos cônjuges, né? Muitas vezes, quando pinta algum tipo de crise no lar, né? Os pais, por exemplo, eles não têm a tendência de ouvir, de se colocar no lado da criança, né? Não compreendem, né? Como dizem o ditado, né? Cada cabeça é um mundo, né? Então, a pergunta que se deve fazer é o que, né? O que é que Jesus faria no meu lugar, né? Como é que Jesus iria tratar essa situação? Porque muitas vezes os pais estão certos, né? Mas não sabem como dialogar, né? Com os seus filhos. Então, no lar, né? No lar, inclusive, né? É onde nós aprendemos a respeitar as diferenças, as opiniões contrárias e amar as pessoas como elas são, né? Por mais errado que seja um filho ou uma filha,
o pai e a mãe sempre irão amá-los. E assim deve ser no nosso dia a dia, né? Começa no lar. Se você aprendeu no lar a amar, você vai amar também na rua, né? O lar também ele deve ser um pedaço do céu. Devemos ter prazer ao chegar em casa. Infelizmente, tem muitas pessoas, né, que não têm prazer de chegar em casa, né? Prefere ficar na rua do que estar dentro do próprio lar, porque sabe que dentro do lar é lugar de briga, infelizmente, e de confusão. Dentro do lar vai ouvir muito xingamento. Muitos pais e mães não sabem tratar, sempre está com um xingamento na boca contra a criança, contra o próprio filho. É um negócio realmente absurdo, né? E pode ser também, né, o contrário. Aqui ensina a ter uma família, que a nossa família tem que ser uma família devota, né? O pai de Martinho Lutero, né, diz aqui que Martinho Lutero ele se destacou por ser zeloso, fervoroso no caminho do Senhor, mas o pai de Martinho Lutero, que era um homem íntegro, ele tinha bom senso e ele não confiava, né, na autocúpula da igreja da época, né, e ele tinha razão. Diz aqui, seu genuíno bom senso o levava a considerar com desconfiança a organização monástica e ficou descontente quando Lutero, sem seu consentimento, entrou para um mosteiro, né? Preparo para uma vida cristã e útil, né? Os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Esforçavam-se para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes Martinho Lutero ouvia a oração que seu pai dirigia ao céu, pedindo que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço de sua verdade. E a oração se cumpriu, né? O pai de Lutero ficou aborrecido quando ele foi para o monastério, né? Mas ali a oração dele iria se cumprir, né? Embora Lutero estivesse num covil de víboras, podemos dizer assim, o que era na época, né, a igreja de Roma, ele ali teve um encontro com Deus, né, por meio do estudo da palavra. Então isso nos motiva também, vemos a importância aqui de orar e não esmorecer. Muitas vezes parece que a gente está orando num sentido e a pessoa está caminhando no outro, né? Mas ali é onde Deus vai ter um encontro com aquela pessoa, né? Às vezes a gente ora e não vê nenhum sinal, nenhum vislumbre de que aquela pessoa está ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas pode ter certeza que está, né? É orar sem esmorecer. Diz aqui também, norma elevada. Nunca antes esteve tanta coisa em jogo, nunca houve resultados tão importantes dependendo de uma geração como que agora estão chegando ao cenário da ação. Nem por um momento os jovens devem pensar que podem ocupar de maneira aceitável qualquer posição de confiança sem possuir bom caráter. Um bom caráter deve ser edificado tijolo a tijolo. As características que vão habilitar os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus devem ser obtidas pelo exercício diligente das suas faculdades, pelo aproveitamento de toda a vantagem que a providência divina lhes proporciona e pela conexão com a fonte da sabedoria. Eles não devem se satisfazer com um padrão baixo. O caráter de José e de Daniel são bons modelos a seguir e na vida do Salvador tem eles um modelo perfeito. Os jovens não devem se adequar, se acostumar, consentir, diz aqui, que eles não devem se satisfazer com o baixo padrão do mundo, né? E nós, na nossa caminhada cristã, nunca devemos nos satisfazer, devemos sempre buscar mais, né? Olhar em águas mais profundas da graça divina, é isso que Deus quer. Mordomos da graça, o primeiro trabalho a fazer pelos membros das nossas igrejas é fazê-los se interessar pelos jovens, pois eles necessitam de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Então, os mais antigos da igreja devem se interessar pelos jovens, devem ser homens e mulheres consagrados a Deus, mas que saibam lidar com os jovens, né, com paciência e com brandura.
É preciso que haja pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que nossos jovens estão, e se deem conta de que Satanás, por meio de todo ardil inimaginável ou imaginável, está agindo para atraí-los à sua rede. Né? E tudo isso começa dentro do lar. Está chovendo aqui, está tendo alguns relâmpagos. Tudo isso começa dentro do lar. Se você não consegue ser amável com seus filhos, você também não vai ser com os jovens da igreja. Aqui diz, aplicação para o culto familiar. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus e ensine-os a memorizar a lei de Deus. E agora um trovão. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Continuando, né? O culto familiar ele deve ser curto. A oração, por exemplo, deve ser curta e direto ao ponto. Né? Muitos podem não ter tempo, né? Os horários não podem bater, por exemplo, para fazer o culto do pôr do sol. Mas o que é que você pode fazer? A criança chegou da escola, vamos supor, de 6 horas da noite, né? Toma um banho e se reúne na mesa para fazer o culto, todos juntos, né? E depois jantar, e assim ver como foi o dia, né, de cada um fazer, a criança realizar ali também a sua tarefa, mas nunca deixe de fazer o culto familiar. Essa base, né, criada na infância, na adolescência, vai fortalecer os filhos para enfrentar o mundo lá fora. Né? Muita gente diz assim que cria os filhos para o mundo, isso é errado. Não sabem o que estão falando. Nós criamos os filhos para Deus, que a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, e Ele cobrará de nós os filhos que Ele nos deu. Que Ele nos deu. O motivo de oração de hoje é para que pais e mães sejam cheios do Espírito Santo, para que filhos honrem a Deus e a seus pais, e continuando a orar pelos 5 amigos de oração, que pode ser 5, 10, né? Mas especificamente por 5 amigos, né, de oração. Agradeça a Deus, confesse seus pecados, ore de conformidade com a palavra, para que Deus converta o nosso coração, converta os pais, converta os filhos, e também nessa intercessão, né, fazer também os seus pedidos pessoais. Dia 5, amanhã, dia 27 de fevereiro, vamos ver um pouco da verdade viva. Que Deus seja louvado e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.